Boa noite. Mais uma live de quinta-feira, às 9h30. Toda quinta às 9h30 tem live sobre educação parental. Não tô atrasada, que são exatamente 9h30 agora. Oi, Manda! Tudo bom? Oi, Aline. Aline é minha anfitriã. Minha irmã, ela tá em todas as lives. Ela é a anfitriã do chat. Então, se vocês não se sentirem bem acolhidos no chat, reclamem que eu reclamo com ela, tá? Esse é o papel dela aqui. O Dinho, meu marido. Sejam bem-vindos todos. A Elisa, minha irmã mais nova. Família toda, gente. Peço pra todo mundo entrar. Gente, entra lá, pelo amor de Deus. Muito gostoso. Sejam bem-vindas. Amanda, oi. Doutora Ari, oi, doutora Ari. Tudo bem? Tudo bem, Ari? Por falar nisso, eu preciso fazer uma menção honrosa ao grupo de estudo de pais, que o Dinho, ele faz parte do grupo de estudo de pais, que ele se reúne para estudar disciplina positiva toda semana. E aí foi por causa de uma discussão que eles tiveram que eu tomei coragem e me inspirei para falar sobre telas hoje. Então, falei que eu ia agradecê-los aqui, ao vivo. Que chique. Gente, eu queria começar, antes de a gente falar sobre esse assunto, que pra mim é super desafiante, eu já vou explicar pra vocês por quê. Eu queria antes contar pra vocês que abriram as inscrições para mais um Círculo de Mães. Então vai começar em agosto, são 4 encontros, 4 sábados, das 9 às 11h30, onde a gente se reúne com no máximo 10 mães, então são vagas bem limitadas, né? E a gente faz uma reunião online, né, a cada sábado, e a gente conversa sobre temas que têm a ver com o impacto da maternidade na nossa vida. Então é um curso de autoconhecimento, de trocas, de vivências, de conteúdos da antroposofia, da programação neurolinguística, e a proposta é a gente conseguir trazer mais consciência e mais qualidade nesse olhar das mães para si mesmas, com tudo isso que a maternidade traz, né? Então, no mesmo grupo tem mães com bebês recém-nascidos, o último tinha uma mãe com bebê de 30 dias, e mães com filhos de 9, 10, 12 anos. A gente já teve mães com filhos de 14 anos que participaram junto no mesmo grupo e que é super enriquecedor. Então é para mãe de filhos de todas as idades, mães de todas as idades. E estão abertas as inscrições, já temos algumas feitas, então quem tiver interesse entre em contato com a gente, comigo, com a Carmela da Unitá, para a gente poder fechar o grupo aí, que eu acho que vai fechar rápido dessa vez. Estamos bem contentes. E outra coisa também interessante é que as mães que já participaram do Círculo de Mães, nós já estamos indo para a nossa 6ª edição, então mais de 60 mulheres já participaram, elas estão contando as suas biografias e os impactos que a maternidade trouxe na vida delas, em lives toda terça-feira pelo perfil da Unitá, Unitá Cultura Corporal. E no site da Unitá, essas lives estão salvas. Então é muito bacana, porque cada mãe conta um pouco de como a maternidade impactou e essas trocas são riquíssimas. Então, mães que o maior impacto foi na relação conjugal, outros que parou de trabalhar, outras que não pararam de trabalhar, outras que reviram toda a sua carreira, outras que se reconheceram novamente ou se encontraram em lugares totalmente diferentes do que se imaginavam como pessoas. Então é muito bacana ouvir essas biografias que nos fortalecem e nós estamos num movimento de mães apoiam mães, né? E vocês, não sei se vocês leem biografias, mas a coisa mais incrível é uma biografia, né? Então compartilhar a biografia realmente é um tesouro muito grande. Então, eu queria dizer para vocês que falar sobre esse tema de telas para mim é muito desafiante. E eu vou dizer por quê. Eu tô vencendo aqui tô até com dor de cabeça o dia inteiro, eu acho que deve ser por isso. Eu tenho uma crença dentro de mim, né, sobre a necessidade, sinto necessidade de agradar as pessoas, né, de ser aceita, de ser agradável. Sempre foi super conhecida por ser super boazinha, super querida. Nunca soube que tive inimigos, né? Nunca briguei com ninguém, a não ser com o Dinho. Não, mentira. Nem com o Dinho.
E eu sempre evito muito temas polêmicos, né? E falar de tela para mim é um pouco polêmico. Por quê? Porque eu sei que, de certa forma, eu vou mexer em lugares de zona de conforto, eu vou mexer em lugares que acaba muitas pessoas se sentindo realmente, às vezes, como eu posso dizer, não concordam, mas ficam tristes com as informações, ficam chateadas, e eu tenho dentro de mim assim ai meu Deus, vou deixar as pessoas chateadas, vou deixar as pessoas mal, as pessoas não vão gostar de mim. Então é para mim um desafio grande falar disso. Eu tô vencendo um desafio aqui, que para mim é uma das minhas metas como mãe, né? Porque a gente sabe que para a gente querer que nossos filhos sejam cada vez melhores, nós precisamos nos desenvolver e queremos ser cada vez melhores, né? Para sermos esse exemplo de busca de desenvolvimento. E uma das minhas metas é isso, é conseguir me colocar e colocar minha opinião, por mais que sejam assuntos polêmicos, por mais que talvez as pessoas não gostem, por mais que talvez gere qualquer tipo de, até conflito, porque conflitos são bons, né? Desde que eles sejam olhados como formas de a gente chegar em lugares melhores. Então, quero só dizer para vocês o quão desafiante eu estar aqui falando desse tema agora, por isso, ainda mais por estarmos em quarentena. Oi mamãe, minha mãe entrou. Oi Cássia, oi Alan. Agora é a hora que eu posso dar oi pra todo mundo, gente, que eu não vou interferir, não vou atrapalhar o assunto. Daqui a pouco eu tenho que parar de dar oi. Algumas dicas, né? Me digam se alguém tá vendo o cartãozinho de interrogação embaixo da tela de vocês, de fazer perguntas, tá? Por favor, alguém me diz. Eu tô fazendo testes em cada live. Então é isso, vamos lá. A ideia de falar sobre telas hoje tem a ver com realmente muitas e muitas perguntas de mães que têm chego. Oi Mari, eu não tinha te visto! Desculpa, eu estava olhando para a câmera e não vi que você tinha entrado. Ai, a Mari tá sempre aqui também, minha prima lá de BH. Não tem? Tá, então eu vou desistir desse negócio. Se vocês quiserem fazer pergunta, façam aqui na tela e aí vamos ver se eu consigo acompanhar, tá? Eu não vou gostar, vou me sentir uma péssima mãe. Obrigada, Vanilla, você está me fazendo sentir muito melhor em fazer essa live. Ai, ai. Bom, vamos lá. Então não se preocupem, esqueçam esse cartãozinho de interrogação aí, que eu ainda vou descobrir o que está acontecendo. Se quiserem fazer perguntas, façam aqui que eu vou tentar. Escreve em caixa alta a pergunta que eu vou tentar. Boa ideia, Aline. Vou tentar respondê-las conforme for acontecendo, ou pelo menos anotar para responder depois, tá? Então, qual que é a questão que eu quis falar sobre telas agora? Além de ter me inspirado na conversa do pessoal do grupo de pais de segunda, eu tenho recebido muitos questionamentos e perguntas, até dos próprios clientes que a gente atende como educador parental, de comportamentos infantis, de desafios dessa quarentena e de, claro, muita coisa envolve, e do uso da tela, muita. Então, e como as pessoas sabem que eu e o Dinho somos bastante, não diria extremistas, porque a minha irmã, por exemplo, dá bem menos telas para as minhas sobrinhas até do que nós, mas a gente é bem forte assim, nesse conceito, nesse tema, na nossa opinião com relação a isso. Então eu achei que ia ser bem legal falar sobre isso, trazer qual que é a proposta aqui hoje. A minha proposta é trazer todas as informações que podem trazer mais consciência para a decisão, tá? Então, consciência de resultados, consciência de o que fazer, o porquê, como, porque qual que é a ideia da parentalidade consciente? Não é a parentalidade certa ou a parentalidade errada. Não é a relação que eu tenho com os meus filhos, a decisão que eu tenho com os meus filhos que são certas ou erradas. Não é isso. Em momento nenhum eu quero dizer que o certo na sua casa é fazer isso ou fazer aquilo é errado. Não é isso. A ideia é a gente ter consciência do que a gente está fazendo, o porquê a gente está fazendo e o para que a gente está tomando essas decisões com os nossos filhos. Então esse é o convite da parentalidade consciente. Quando a gente atende um casal, quando a gente atende uma família, a gente nunca diz para a família, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. A gente nunca diz isso. A gente sempre diz, qual é o seu objetivo? Então a gente ajuda a traçar os objetivos dessa família com relação à educação desses filhos e tem a ver com valores da própria família, né, com habilidades que eles veem como realmente importantes para desenvolver nos seus filhos, para serem adultos com essas habilidades, esses comportamentos, esses valores. E
E a partir daí, a gente olha esses comportamentos, a gente olha para o desafio das pessoas, desses próprios pais, né? Eu tenho muito desafio com esse comportamento, eu tenho muita dificuldade com essa situação. E aí, a partir daí, a gente vai juntos olhando para as necessidades dessa criança, para a idade dessa criança, e como que a gente pode aproveitar essas oportunidades, essas atitudes, esses comportamentos como oportunidades de olhar para formas de desenvolver essas habilidades que esse casal quer. Né? Então essa é a proposta de quando a gente fala de parentalidade consciente, é tomar consciência de todas as decisões que a gente vai ter na nossa vida. E telas, por exemplo, é uma das coisas hoje mais desafiantes que nós temos. Né? E para a gente poder tomar uma boa decisão com relação a telas, que está o tempo todo sendo uma provocação, uma tentação para os nossos filhos e para nós, a gente precisa ter consciência do porquê. Por que eu vou tomar essa decisão, essa ou aquela, ou essa atitude ou aquela atitude? Ou que atitudes eu posso tomar, então, tendo tudo isso de consciência? Né? Oi, Camila. Oi, Aline. Sejam bem-vindas, gente. Então, essa é a ideia da gente falar sobre isso hoje, tá? Conseguir trazer esses conteúdos e essas informações que tem a ver com a questão do uso de telas. Então, essa conversa aqui vai além das indicações da OMS, das indicações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se vocês colocarem no Google, vai ter bastante informações sobre isso. E aí, basicamente, eles falam assim, eu até anotei aqui para eu não confundir. Quero agradecer a Daiane, ela me mandou uma imagem que a pediatra do filho dela mandou para ela de um congresso que ele foi. Ela tirou foto do painel de apresentação que falava sobre as idades e a quantidade de telas para cada um. E é mais ou menos assim. Eu estou te dizendo agora o que a OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria dizem sobre telas para crianças, tá? Depois a gente vai conversar sobre os outros pontos de vista que eu ancoro quando eu trago essas informações para os nossos clientes e tal. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que bebê até 2 anos não devia ter nenhum acesso a nenhum tipo de tela. Nenhum, tá? Por causa de, lógico, depois a gente vai falar sobre as outras questões, mas basicamente sobre a questão do desenvolvimento mesmo, desenvolvimento ocular, desenvolvimento auditivo, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento da fala. Os fonoaudiólogos falam o quanto é ruim para a criança ficar assistindo telas. Mas eles escutam as pessoas falarem e vão repetir. É nas interações que as crianças aprendem a falar, não é ouvindo telas. Né? Então, nas interações, eu quero falar com aquela pessoa, ela me falou assim, eu vou responder assado. Então, a questão os fonoaudiólogos trazem bastante também essa questão de como é prejudicial. Então, até 2 anos, o ideal é nenhum, é 0 tela. Tá? Casos de miopia, né, Bárbara? Da oftalmologia, recomenda horas de tela porque estão aumentando muito os casos de miopia. De 2 a 5 anos, a recomendação é 1 hora por dia no máximo. Não é que, recomenda assistir 1 hora por dia. Não, é máximo 1 hora por dia, tá? Eu já vi gente falar, mas os pediatras falam para assistir 1 hora por dia. Não, não é para assistir. Se vai assistir, é no máximo 1 hora por dia, tá? De 6 a 10 anos, eles colocam até 2 horas, mas o ideal é 1h30. Até a segunda tela que a Daiane me mandou agora, até 2 horas, e não ter computador, celular e coisas no quarto, televisão no quarto, porque precisa até 10 anos ter essa supervisão, etc, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria também fala, nunca nas refeições e nunca até 2 horas antes de dormir, tá? Até 2 horas de dormir, por quê? Porque impacta muito fortemente na qualidade do sono da criança, e a gente sabe que grande parte dos hormônios responsável pelo desenvolvimento saudável do corpo infantil é o sono, é na hora que a gente dorme, né? Então o cérebro tem que estar tranquilo, não pode estar trabalhando, ele tem que estar realmente num lugar de descanso. O cérebro tem que estar descansando para conseguir produzir todos os hormônios necessários para o crescimento, para assimilação do que aconteceu, né? É super interessante isso, como no sono as coisas acontecem. Pode perceber que quando é bebezinho, nos picos de crescimento e no salto de desenvolvimento dos bebês, por exemplo, eles vão aprender a engatinhar, ou eles estão aprendendo a pegar, eles dormem pior à noite. Por quê? Porque o cérebro está trabalhando no aprendizado. O cérebro trabalha muito à noite. A noite é um horário maravilhoso para o desenvolvimento do cérebro, até para produções de hormônios e de coisas do organismo, que só
acontecem à noite. Se a gente ocupa esse cérebro processando imagens e informações, etc., que eles viram na TV, a gente está tirando energia porque o cérebro devia fazer para o desenvolvimento da criança, para colocar, para ele conseguir assimilar o que aconteceu na televisão, né? E o hormônio do crescimento também atua de madrugada, exatamente. Então tá, isso tudo é o que a OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria traz, né? E aí eles trazem vários malefícios que pode causar o uso de telas fora dessas indicações, né, dessas sugestões, como problemas de memória, ele já colocou ali, né? Problemas cognitivos, dificuldade de relacionamento, sedentarismo, impulsividade, agressividade, hiperatividade, depressão, ansiedade. Então, várias coisas que podem acontecer, que a Organização Mundial de Saúde traz, né, para todos os países, e cada um adapta de acordo com a realidade. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez todo um documento adaptado à realidade brasileira e traz esses malefícios que podem ser causados pelo uso excessivo de telas. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é... Ai, que horror, Maria Fernanda. Ela disse que vai começar a dar tela pro filho para ver se cresce mais devagar, que ele cresce muito. Ele é grandão. Ele é um fofo. O que eu queria trazer para vocês aqui são outros olhares que têm a ver com essa questão comportamental, de valores, de crenças e de o que queremos para os nossos filhos no futuro, né? Como habilidades de vida, como olhar para a necessidade da criança. Aqui a OMS, ela traz, na Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz no sentido de cuidar da saúde da criança, né? Cuidar da saúde da criança. E o olhar da parentalidade, como pais, a nossa proposta é sempre olhar para qual que é o nosso papel como pais, né? Então, a gente tem que sim olhar para os direitos da criança, as necessidades físicas, de saúde, etc. Mas é muito mais do que isso, né? Cuidar da saúde do nosso filho, ele é básico. Mas tem muito mais do que isso, né? E uma das coisas que a parentalidade consciente traz, que a gente gosta de trazer bastante, é o quanto a gente está olhando hoje para o desenvolvimento dele no sentido de ser feliz, no sentido de saber se relacionar com vários tipos de pessoas, no sentido de conseguir desenvolver uma boa inteligência emocional, que hoje, se a gente pensar que a grande maioria dos adultos sofrem consideravelmente por não ter um autoconhecimento, por não saber lidar com a sua própria raiva, por não saber lidar muito com frustrações, por não saber lidar com pessoas dentro de casa diferentes de si, relações amorosas, relações de amizade, se sentir menos, se sentir mais, né, valores distorcidos. É uma sociedade injusta, né? Então, como que a gente olha para nosso filho e olha para esse tipo de educação, né? Como que eu olho para tudo isso e aproveito as oportunidades do meu dia a dia para ensinar habilidades que eu acho importante, habilidades de vida, habilidades das relações humanas, habilidades de autoconhecimento, habilidades de busca de uma realização pessoal e assim por diante. Então, além de saúde, etc., é como que eu olho para isso desde o momento que ele nasce. Que ele nasce, ele chega até mim e ele vai ter aí. Eu sempre falo e as pessoas falam, meu Deus, é pouquíssimo tempo, e é pouquíssimo tempo. Ele vai ter aí até os 7 anos, mais ou menos, como sendo você a referência total dele para esses aprendizados. E vai ser o período em que ele vai criar as principais crenças sobre ele, sobre o mundo, sobre a vida, nesses 7 primeiros anos. E aí depois que são o primeiro setênio, né, que a antroposofia traz, depois desse primeiro setênio, ele começa a ir para a escola mesmo, não para o jardim, né? Ele começa a ir para a escola, ele começa a se relacionar com outras famílias, ele começa a ter outras lideranças, a gente fala autoridades amadas, né? Uma professora, uma tia, alguém que ele se relaciona mais e dormir na casa dos amigos. Então você começa a não ter ele todo para você, esse controle do que você está ensinando. Ele começa a ser influenciado por outras coisas, né? Então a gente tem ali aqueles primeiros 7 anos. E aí, muitas vezes, a gente está tão preocupado em dar conta da nossa vida, da correria, do trabalho, da profissão, da nossa realização, de estar com a casa arrumada, de ter tudo em ordem, que a gente larga os nossos filhos na frente da televisão. E se a gente pensa que a gente larga eles na frente da televisão 4 horas por dia, vamos supor, e o dia tem 8 horas ativas, sei lá, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, e 4 dessas horas eu estou meio período, eu estou deixando ele na televisão, mesmo que seja cortado, eu estou perdendo desses 7 anos, metade dos meus dias, colocando ele na frente de uma televisão.
Sendo que eu só tenho esses primeiros 7 anos, se a gente for pensar nos primeiros 7 anos. Né? Se a gente for pensar nos outros de crianças mais velhas, aí são outros, também mais ou menos a gente pode pensar por aí, o tempo que a gente está perdendo com tecnologias, de coisas que a gente podia estar ensinando coisas muito importantes, e aí vocês vão me dizer, mas a tecnologia também ensina coisas importantes. A gente já vai chegar lá, tá? Aguardem aí que a gente já vai chegar lá. Mas é o quanto a gente pode olhar, oi Tatá, Tatá tá aí, que delícia minha prima, que delícia, lá do Mato Grosso. Então, o quanto que a gente consegue, Lide, seja bem-vinda, o quanto que a gente consegue olhar para isso com essa consciência do porquê é importante, além de saúde, além de número de tela, vamos para a saúde, isso, aquilo, assim, é maior do que isso, a saúde é uma das coisas, tá? É uma das coisas. Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos pensar numa criança. Uma criança acorda. A criança acorda e ela vem para o mundo para se desenvolver. Então, desenvolver habilidades de vida, habilidades físicas, motoras, cognitivas, habilidades relacionais, habilidades profissionais, milhares de habilidades, tá? E aí ela acorda durante o dia, ela acorda de manhã, e ela tem, toda criança, quando acorda, ele tem como se fosse um pote de energia guardado para aquele dia, que foi produzido durante toda a noite, o cérebro, para quê? Para estimular o desenvolvimento, estou falando de crianças de 0 a 7 primeiro, tá, gente? Então, que tem essa necessidade grande de movimentos físicos, para estimular desenvolvimento muscular, desenvolvimento de fibras, desenvolvimento de mil coisas, de foco dos olhos aí, se tem oftalmologistas me assistindo, Bárbara, seu irmão tá aí, teu pai, alguém? Você? Focar longe, de perto, luz, escuro, mil coisas, então assim, tudo que o mundo e a natureza e a vida real oferece é para o desenvolvimento dessa criança. Cognitivo, físico, motor, relacional, emocional e etc. Então ela tem um pote de energia guardado. A criança sabe usar essa energia. Tanto que ela tem essa necessidade de expansão e contração, expansão e contração. A criança acorda, normalmente ela acorda, ela quer pular da cama, porque ela quer expandir. Aí a gente quer colocar ela sentada para tomar café, daí a gente obriga ela a ficar sentada, daí a necessidade de expandir, a gente está obrigando ela a ficar sentada, mas tudo bem, isso aí foi em outra live, mas só pra gente entender que ela mostra suas necessidades. Hoje a Martina estava no almoço dela, desceu da cadeira, eu falei, Mar, de novo, Mar. Dela, eu vim aqui brincar com a Aurora. Eu falei, filha, a Aurora tá comendo. Senta na sua cadeirinha, por favor. Não, eu quero subir aqui. Então faz o seguinte, seu corpinho tá com dificuldade de ficar sentado, né? Vai até o seu quarto imitando um elefante e volta imitando um cachorrinho, que eu tenho certeza que o seu corpinho vai querer sentar de novo. Aí ela foi toda feliz, porque ela adora imitar animais, né? Ela foi toda feliz imitando um elefante, voltou imitando um cachorrinho, sentou e falou, olha mamãe, agora eu vou ficar sentada. Aí sentou, comeu mais um tempão. Porque a criança mostra pra gente que o corpo dela tá necessitando fazer exercício, expandir. E tá. Por quê? Porque ela tá conectada consigo, ela tá presente, ela mostra as suas necessidades. Tá? Ela sabe, ela é altamente conectada com ela mesma. Né? Até já fiz um post sobre isso. Se a gente ouvir o que a criança está nos dizendo, em comportamentos, em falas, a criança que não fala como ela se comporta, a gente vai entender que ela está precisando de alguma coisa. Ok? Legal. Primeira coisa, quando a gente coloca na frente de uma tela, elas apertam off nessa conexão. Elas não se conectam mais com isso, elas não vão saber te dizer se elas estão precisando de alguma coisa ou não. A não ser que seja muito fisiológico, tipo xixi. E mesmo assim, às vezes eles seguram o máximo, nem percebem. Quando percebe, já está saindo o xixi. Mas isso acontece também nas brincadeiras e tudo mais. Mas assim, eles apertam esse off, eles não têm essa conexão com eles mesmos, eles não sabem o que eles estão precisando. Então pode ser que eles estejam precisando muito expandir e gastar essa energia naquele momento. Mas eles estão tão hipnotizados por uma tela que eles não mostram isso. E aí eles ficam lá, há algum tempo, né? Olha lá, a tia Lix falando que eu esqueci de tomar água. Tô tomando chá agora, tia Lix. Meu fã-clube familiar é lindo. Obrigada, tia. E agora eu vou tomar uma aguinha. E aí, eles não conseguem perceber que eles estão precisando de movimento, porque eles não estão conectados com eles estão vidrados, hipnotizados por uma televisão. Ah, mas é só 20 minutos. Gente, que criança que fica 20 minutos parada, se ela não está vendo televisão, se ela está conectada com ela mesma, que criança que fica 20 minutos parada fazendo alguma coisa, sem muito movimento, sem muita coisa. Né? Até os 3 anos, nenhuma. Depois dos 3, 4, talvez. 5, 6, tudo bem, até já consegue mais. Então, a tela, primeira coisa que faz é desconectar de si mesmo. Então, esse pote de energia que veio cheio para ser gasto durante o dia, tá sendo gasto, colocou tela, ele parou de ser gasto, ele tá lá paradinho.
Beleza? Beleza. Ficou lá não sei quantas horas ou quantos minutos e tal. Aí sobra algum pouco de horas no fim do dia para gastar. Não gastou. O que aconteceu com essa energia que não gastou? Se transforma em choro, se transforma em agressividade, se transforma em angústia, se transforma em não sei o que fazer com isso, não sei o que eu estou sentindo. Muitas crianças transformam realmente esse acúmulo de energia em agressividade. Lá na escolinha no jardim que meus filhos eles frequentam, toda vez que tem crianças muito agressivas, etc., as professoras vão investigar se eles estão vendo televisão. E não, ele assiste, mas não é nada agressivo. Não é o conteúdo, nesse caso, não é o conteúdo que faz a criança ser mais agressiva ou menos agressiva. É o fato de ter o corpo parado. O corpo da criança não foi feito para ficar parado. Mesmo quando ele está... Vale colocar música na televisão para dançar? Vale, Mari, vale. Principalmente se for com pai e mãe, né? Isso eu vou falar outra coisa de conexão. Mesmo se eles estão paradinhos, concentrados, eles estão fazendo alguma coisa, eles estão usando o cérebro. O cérebro, quando está na frente da televisão, ele é totalmente receptivo só. A área do cérebro que fica ligado, ela é mínima, ela é só receptiva, ela não é ativa, ela é passiva, né? Totalmente passiva. Então, aquela energia realmente acumula. Então, a primeira coisa que a gente, olhando para a necessidade da criança e o não uso de tela, é essa questão energética. Ai, Alce, mas a gente não consegue em tais períodos, precisa usar. Ok, então, atenção. O que fazer quando desliga a televisão? Coisas de expansão. Expansão, pular, correr, subir, virar cambalhota, pular no sofá, dançar, coloca a música pra dançar. Mas assim, tem que ser coisa que a criança queira também, né? Você tem que dançar, dança aí pra gastar energia. Não vai dar certo, tá? Também não vai dar certo porque a gente quer. Então assim, a gente precisa ajudar essa criança a gastar essa energia que ficou acumulada depois que assistiu televisão. E mesmo assim pode ser, e provavelmente será, que não consiga gastar tudo. Tá? Toda essa energia que ficou acumulada nesse período, principalmente se a criança vê de 1 a 2 horas, como diz a Sociedade Brasileira de Pediatria, que pode, até os 10 anos, essa criança pode ser que não consiga gastar tudo. E aí a gente precisa entender que vai ter choro, que vai ter mais birra, que vai ter mais... E não é porque eles querem. E não é... Eu usava muito isso com o Joaquim, às vezes me seguro para não usar, porque assim, aqui em casa hoje, na quarentena, a gente vê... Eles veem televisão 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, depois do almoço, eles podem ver 1h30 de televisão. Né? O Joaquim e a Martina acabam vendo bastante tempo com ele junto agora. E a gente usou isso porque realmente, igual como eu vou falar depois, a gente está sem rede de apoio. Né? Em alguns momentos a gente optou por isso, então a gente viu qual que seria o menos impactante possível o que fazer depois que assiste televisão. E a gente percebe que nesses dias, eles são dias que eles ficam mais birrentos. São dias que eles choram para tomar banho, são dias que por mais que a gente tente expandir depois, dá muito mais conflitos, né? E aí a gente tenta usar os conflitos como oportunidade de ensinar o que fazer nos conflitos, né, para os nossos filhos, como resolver, como ouvir o outro, etc. Mas eles já estão menos receptivos, porque já tem muita energia acumulada dentro deles, então até os aprendizados para a criança depois de televisão é muito pior. Então esse é... Andréia, gostoso. Então tudo bem? Então esse é um dos primeiros pontos então, que eu queria trazer para vocês. Por mais que a Sociedade Brasileira de Pediatria diga que até 1h dá, até 1h30 não é tão prejudicial, etc., vamos pensar um pouco nisso também. Não é só uma questão de saúde, de impacto negativo no cérebro, nos olhos, na ansiedade e tudo mais. Também olhando para a necessidade da criança no sentido de gastar essa energia e desenvolver o corpo. Por que esse potinho de energia vem cheio de manhã? Porque é esse potinho de energia que traz toda essa vontade de subir, descer, pular, fazer, se concentrar, focalizar pequenininho, focalizar grande, textura, coordenação motora fina, papelzinho, isso, aquilo. Tudo isso a criança vai sentir necessidade de fazer se ela tiver um ambiente livre o suficiente, preparado o suficiente para proporcionar tudo isso para ela. Naturalmente o corpo dela vai demonstrando as necessidades que ele está tendo para se desenvolver de forma saudável. Por isso que a natureza é tão importante para as crianças, principalmente na primeira infância. Né, de 0 a 7 anos de idade, principalmente, mas é importante para 7 a 14, é importante de 14 a 21, é importante para todos os adultos, natureza, sempre o máximo que vocês puderem, sempre, que é a nossa conexão com o que realmente a gente nos alimenta, né, é a natureza. Tá, então, o potinho de energia, corpo parado, televisão, telas, etc. Não deixa esgotar essa energia e causa tudo isso de negativo depois. Alce, mas a gente não tem o que fazer, precisa usar. Ok, lide então
com as consequências. Para a gente não ficar depois ainda brigando com a criança, falando, etc. A gente escolheu deixá-los na tela. Ah, não tem escolha. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Ah, e a escola faz muita falta, Mari, com certeza. Segundo ponto, então, primeiro, corpo parado, né? A Aline falando aqui em casa, o dia que o Pedro não assiste televisão, ele é outra criança. É mesmo, Aline. Ai, que saudade de vocês. Então, segundo ponto agora. O mundo real é muito frustrante perto do mundo virtual. O que eu quero dizer com isso? As crianças assistem desenhos. Por mais que o desenho não seja tão realista assim, o que muitas vezes é difícil, assim, hoje em dia desenhos cada vez mais realistas, mas mesmo assim, as mensagens do desenho, o que acontece no desenho é muito mágico, né? Os animais falam, a borboleta aparece, eles fazem assim, a borboleta senta na mão, ela pode pular de cima do telhado não sei do que, e daí ele cai no chão e faz não sei o que, e ele voa, e ele tem amigos, e ele é o personagem principal, e ele fala com a mãe já responde, e a mãe tá sempre à disposição quando ele precisa, e o amigo não sei o que, e parará. Por mais que sejam desenhinhos bobos, ai, mas é um desenho tão bobinho, tão bonitinho, é muito mais legal do que a vida real, né? Então, assim, quanto mais eles assistem os desenhos, mais a gente percebe as crianças dizendo, não tem nada pra fazer, tipo, desliga a televisão, mas eu vou fazer o que agora? Mas isso é chato, vai brincar no esquema, mas é chato, vai brincar no quintal, mas é chato, mas eu não quero, mas é muito chato. Gente, é chato. Se você pensa que você vê uma borboleta lá e a borboleta não deixa nem se chegar perto dela e no desenho tudo acontece, a vida real vai ficando chata. Então, quanto mais a gente permite esse acesso a essa vida virtual, onde tudo acontece, onde ela consegue um vestido maravilhoso, onde ele experimenta a roupa não sei o quê, tudo acontece na vida virtual, e o mundo virtual, e os desenhos, etc., é tudo muito mirabolante, muito lindo, e muito mágico, muito não sei o quê, mais a vida real vai ser chata. E isso que eu tô falando de desenhos. Imagina jogos. Jogos onde muitas vezes você cria lá um personagem virtual e aí esse personagem virtual faz mil coisas que você está fazendo ali e que na vida real, a hora que você sai de lá, principalmente nessa quarentena, você não tem nem ninguém para conversar, né? A não ser seus pais, seus irmãos ali. Então assim, a vida real, ela passa a ser muito chata se a gente tem muito acesso à vida virtual, às imagens do mundo virtual. E aí a gente começa a ser mais frustrado com o dia a dia e com a vida real. Né? E aí a gente vê crianças cada vez mais achando o dia a dia chato, achando brincadeiras chatas, achando amigos chatos, achando tudo chato, porque a única coisa que é legal é ficar vendo televisão. Onde na televisão, mais uma coisa que eu não sei nem se eu coloquei aqui, onde na televisão você não tem que enfrentar nenhuma dessas chatices. Se tá chato o desenho, você muda de canal, põe um mais legal. Né, você foge desses sentimentos negativos. Isso também, Dinho. Cores mais vivas, trilha sonora, tempo mais rápido, tudo, né? O arco-íris é maravilhoso lá. Aqui você vê um arco-íris, a criança olha. A criança que fica vendo, né, que vê desenho de arco-íris, a hora que vê o arco-íris de verdade, nossa, mas esse arco-íris não dá nem pra ver as cores direito. Tipo, gente, um arco-íris, aquilo é verdade. O que tá no desenho não é verdade, né? Então, o quanto que a gente dorme todos os dias às 8, acordam às 6, nós achamos que a ausência de telas é fundamental. Isso aí, Doge. Muito legal. Oi, Diógenes, que saudade de vocês e da Irena, que delícia. As aulas online, o que você pensa a respeito? Já falo, manda. Polêmico também, mas já falo. Então, Então, as cores são muito mais vivas, o céu é muito mais azul, a chuva é muito mais legal, você pode tomar banho de chuva, você não fica com gripe, você pode pular na poça igual a Pepa, de lama, de não sei o que, e tudo é maravilhoso, né? O mundo real, você desliga lá, olha lá fora, putz, nublado, Curitiba. Ai, que saco, que chato, não tem nada pra fazer. Meu Deus, gente, crianças não podiam dizer não tem nada pra fazer, ou melhor, podiam, a gente sempre disse isso, mas daí que a gente fazia, a gente arranjava o que fazer. Porque a televisão na nossa época tinha um horário específico, que a gente chegava correndo da escola, corria que nem uns loucos para conseguir assistir o último episódio, sei lá, de... Como é que é o nome? Agora esqueci. Caverna do Dragão. E acabou. E era o único desenho que a gente conseguia ter tempo de assistir durante o dia. E, ufa, agora só na manhã, se a gente conseguir chegar a tempo de novo, se a mamãe não atrasar para buscar, né, mamãe? E aí, a gente... Putz, não dá pra fazer? Vamos inventar o que fazer. E aí a gente inventava o que fazer.
né? Então, isso é outra coisa que daí é o terceiro tópico, que é tédio. Tédio é maravilhoso. É no tédio, é no não que a criança se acha, se inventa, se descobre. Se os pais tentam satisfazer as necessidades da criança no sentido de tédio, no sentido de o tempo todo dizer o que a criança tem que fazer, direcionar, então brinca disso, não, então faz isso, não, então faz aquilo. A criança não cria, a criança não descobre o que ela gosta, a criança não descobre inventar nada por ela mesma. O tédio é algo maravilhoso. Vocês lembram, não, é tão famoso o ócio criativo, né? E a gente pensa, putz, ócio criativo, ficar sem fazer nada? Não, tem que ler, não, tem que fazer alguma coisa, tem que assistir um filme, isso é ócio criativo. Não, tudo que a gente está fazendo não é ócio. A gente está buscando coisas de fora. Ócio e tédio é ficar sem fazer nada mesmo. E é esse ficar sem fazer nada mesmo que a criança deita no chão lá e fica, tô sem fazer nada. Daqui a pouco ela vê lá no teto um bichinho, daí ela começa a fazer assim com o olho pra ver o que aquele bichinho parece. Daqui a pouco ela começa a brincar de não sei o quê. É assim. É assim que nasce esse lidar consigo mesmo da criança. A gente não deixa mais a criança com ela mesma. TV Colosso, nossa, TV Colosso. A gente não deixa mais a criança com ela mesma. E aí, não deixando mais a criança com ela mesma, ela não se conhece, né? Ela se conhece estando sempre na frente de uma tela ou na frente de uma outra pessoa dizendo para ela o que ela tem que fazer, né? Ou direcionando, dizendo, não é assim que faz, não é assim que pinta. Não, o céu é azul, não é vermelho. E a gente não deixa a criança inventar nada de dentro dela. Tudo tem que vir de fora, uma informação de fora, algo de fora, ela precisa se moldar a tudo isso, sendo que ela ainda vai ter muito tempo para se moldar a tudo isso. Agora era a hora dela descobrir o que tem dentro dela ali, né? O que ela pode estar trazendo ali, que é criativo, que é tédio e tudo mais. Esse vem com o nosso terceiro tópico. Então, o primeiro foi corpo parado, acúmulo de energia, aumento de birras, aumento de frustração, aumento de choros, aumento de nervosismo, aumento de agressividade, né? Olha que legal a Luísa contando, ficava de cabeça para baixo no sofá, imaginando andar pelo teto e ter que pular nas portas. Que delícia! Adorei. O segundo, o mundo real começa a se tornar muito frustrante. E isso, gente, é algo perigoso até para os mais velhos que estão o tempo todo em redes sociais, em jogos, né, que já sabem jogar com muito mais qualidade. Essa mistura de mundo virtual e mundo real. Tem muitos jovens que não vivem mais a vida real, né, que só vivem a sua vida virtual. Até na vida real se transformam em personagens da vida virtual e não sabem mais quem são de verdade, a não ser que eles são esses avatares que eles criam, né, no mundo virtual. Então isso sim também é muito perigoso, né, o quanto a gente está perdendo, ou corre o risco de perder os nossos filhos para um mundo virtual, que é muito perigoso porque a gente não tem noção aonde esse mundo virtual pode chegar, o que pode acessar, o que pode chegar até as nossas crianças, né? Então essa confusão de vida real e vida virtual também é perigosa por questões de violência, muitas coisas que parecem que no virtual, não, mas lá é de mentira e tal, etc. A gente não sabe o que pode acontecer na vida real por essa confusão. Tem um teste que mostra que foi até a Super Nanny que fez, que eu não gosto da Super Nanny hoje, mas que ela fez um teste, a Super Nanny britânica. Ela colocou 20 crianças jogando jogos violentos e 20 crianças jogando jogos de futebol durante 20 minutos. E aí depois disso ela desligava o jogo, pedia para todo mundo desligar e ligava cenas do jornal, de tragédia, de violências, de assassinatos, de guerras, etc. para as 20 e 20. E aí o que acontece? Ela media a aceleração do coração em circulação sanguínea. As 20 crianças que jogaram futebol, sim, teve um aumento, etc. e tal, por causa da adrenalina de jogar videogame e tal. Mas as que jogavam os jogos violentos, teve mais, né, uma aceleração maior e tal, e que foi. Tudo bem. Quando vieram não teve mais, teve igual as duas, porque era a adrenalina de estar jogando videogame, independente do jogo. Quando vieram as imagens de violência, as que jogaram futebol teve um aumento, impactaram emocionalmente a imagem de violência. As que jogaram videogame de jogos violentos, esse aqui de futebol, né, aumentou. As que tiveram jogos violentos, quando viram cenas reais de violência, não teve modificação no batimento do coração e da questão sanguínea. Então é como se fosse, você vai perdendo do que é real e o que é virtual. Você vai perdendo a sensibilidade dessas coisas no mundo real, vai se misturando as coisas. Foram 20 minutos de jogo só. Lógico que foi logo em seguida, mas mesmo assim. E aí essas mesmas crianças foram convidadas para uma sala, para uma entrevista, e o entrevistador, ele deixava cair um pote de canetas no chão para todas as crianças e espalhava.
E nenhuma criança que estava jogando jogo violento se ofereceu para ajudar. E as crianças que estavam jogando futebol se ofereceram para ajudar a recolher. Então é como se a gente estivesse perdendo essa sensibilidade do mundo real, de empatia, de olhar para o outro. É como se a gente vai misturando o que é real e o que é virtual. Essa perda da humanidade. É super, super impactante esse estudo. Então isso que tem a ver com conteúdos, né, desse mundo virtual e o mundo real. Mas, fora essa questão de conteúdo que tem a ver com crianças mais velhas, tem a ver também essa questão de mundo real e mundo virtual, no sentido de que o mundo real perde a graça. Né? A criança acaba não sabendo lidar com o que o mundo real tem para oferecer, porque não é interessante, né? Não é legal e assim por diante. E aí a terceira é a perda da criatividade. E isso é algo um pouco polêmico, porque muita gente fala assim, ele assiste um desenho tão legal, estimula a criatividade dele. Você tem que ver depois, nossa, ele passa o dia inventando coisas igual o pessoal lá daquele desenho, ele fica imitando, ele acha umas coisas e faz que é a capa do super-herói. Nossa, ele é super criativo. E aí, muito triste sobre a questão do conteúdo, da violência, é muito triste. E do virtual e do real, né? Mas aí fica essa questão da criatividade. E aí sinto lhe dizer para todas as pessoas que acham que isso é criatividade, que ele não está criando nada. Ele está imitando o que ele vê na televisão. Né? Então, imitar um personagem não é criar. Né? Imitar um personagem é imitar. Ele arranja uma toalha e põe nas costas para imitar o super-herói que ele assistiu. Ele arranja um papel, um negocinho e faz de lupa para imitar os detetives da natureza lá, que o Joaquim assiste, que ele adora. Então, a criação, ela vem realmente da falta. Eu preciso inventar algo para fazer, eu preciso inventar algo para me divertir, eu preciso deitar de ponta cabeça no sofá e imaginar que eu estou caminhando no teto e pulando as portas, igual a Luísa contou aqui. Né? Eles estão copiando quando eles imitam algo da televisão. Né? Eles imitam o cachorrinho andando por causa da Patrulha Canina. Eles estão copiando a Patrulha Canina. Eles não estão sendo criativos, eles não estão inventando algo de dentro deles. Então, a perda da criatividade para quem assiste televisão é muito... E é perda porque a criança nasce criativa, ela por si só cria. Você pode ver um bebezinho, ele pega um negocinho, daqui a pouco ele está fazendo outra coisa, ele está inventando. A curiosidade, a necessidade de criar, de inventar é nato da criança, é natural, vem com ela. E a gente vai tirando isso quando a gente tira ela desse momento que não tem nada para fazer e põe na televisão. Uma coisa que me falam sempre é assim, meus filhos só assistem em viagem, no carro, porque também é impossível. Eu e o Dinho também acreditávamos nisso antes, né? A gente começou a estudar as coisas sobre televisão depois que o Joaquim começou a ir para a escolinha. E ele começou para a escolinha com 2 anos. Então, depois disso, a gente começou a tirar. No começo, a gente começou a ouvir bastante choro. Hoje, gente, eles não assistem. E olha que a gente faz viagem para Cianorte de 6, 7 horas e eles passam a viagem toda sem ver. A gente leva o iPad, a gente carrega, leva, porque a gente fala, se chegar no momento em que a gente não estiver aguentando mais, de verdade a gente vai dar. Mas normalmente eles chegam lá sem assistir nenhuma vez. E eles são muito criativos. E nem somos nós que ficamos inventando o que eles fazem, o que eles vão fazer. Mas isso vem com o tempo. Por quê? Porque como a gente já deu uma vez pro Joaquim, quando ele era menorzinho, ele passou a pedir, porque a gente já deu. Se a gente não dá, eles nem sabem o que é. E aí a gente começou a tirar e teve que ouvir choro durante um tempo, mas era o nosso objetivo, por quê? Porque a gente tinha tudo isso claro e desenhado. Eu vou contar do Batman, Dinho. Mas na viagem ele começa a inventar 1000 coisas. Não sei se vocês lembram, eu fazia muito isso, de ficar olhando para a estrada e achar que a linha, ela viajava com a gente, a linha amarela da estrada. Eu adorava ver a linha amarela viajando comigo. E ela às vezes fazia umas curvinhas e voltava e tal. E daí a nuvem, e daí caminhão, e daí eles acham uma coisa na cadeirinha e começam a inventar. Daqui a pouco eles estão brincando um com o outro, daqui a pouco eles estão deitados olhando. E eles passam a lidar com o sentimento, com o tédio, com o cansaço, com frustração. Gente, a gente precisa... Um outro objetivo da parentalidade consciente. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Eles precisam aprender a lidar, a entrar em contato com o cansaço, com frustração, com tédio. E é assim que eles vão lidar. Tem muita gente que me diz assim, eles só se acalmam com o celular. Eles só se acalmam com a televisão. Eles não estão se acalmando. Eles estão apertando o off naquele sentimento. Eles não estão se acalmando, eles estão se desconectando desse sentimento.
Se acalmar é deixar a raiva vir, é deixar sentir isso, é deixar chorar, é deixar... O problema é que nós não conseguimos lidar com isso, e aí a gente quer calá-los, quer calar essas crianças, né? Então, quando a gente dá uma tela porque diz que eles não se acalmam, é porque a gente quer que eles parem, não é porque eles não se acalmam, eles vão se acalmar. Nenhuma criança vai chorar pro resto da vida. Eles vão aprender a lidar com isso, mas é que a gente não tem paciência. A gente não tem paciência porque a gente também vem de uma criação de que o choro devia ser parado, né? Então acontece, muitas pessoas ouviram engole o choro, ou não é para chorar, ou onde já se viu chorar, ou o menino não chora, né? Quantos ouviram o menino não chora? Então, o choro é a forma que a gente tem de colocar pra fora o que a gente tá sentindo, frustração, nervoso. Gente, faltam 15 minutos só, eu tô no 3, são 8. Vamos lá, eu me empolgo, né? E a telanestesia, exatamente. Então a criança não aprende a lidar em contato com seus sentimentos. Não é que ela se acalma, ela não se acalma. Ela bloqueia aquilo. Tá? E depois quando você desligar a televisão, provavelmente vai vir. E daí você fala, ele chorou porque eu desliguei a televisão. Não é porque você desligou a televisão. É porque ficou tão acumulado aquilo que a televisão só deu uma pausa e depois que você desligou, voltou de novo. Então, é super importante a gente entender que a criança precisa lidar com isso. E a gente precisa ter paciência de deixar ela lidar e aprender a lidar com isso, né? Então, as telas não podem ser usadas para isso também. Principalmente, né? Então, a morte da criatividade. A gente tem um exemplo super interessante que, assim, o Joaquim não assistia... não assiste até hoje, nunca assistiu, só desenho, filme não, de super-heróis, desenho e na casa da avó, porque os primos assistem e tal, e ele acabou assistindo o desenho, assim. Só que antes de assistir, ele ganhou os bonequinhos, ganhou o Hulk, ganhou o Batman de aniversário, né? Ganhou, e ele falava que ele amava, eu adoro super-heróis, mas ele adorava porque os primos falavam, e ele, lógico, primos mais velhos, né, acaba sendo ídolo. E ele ganhou. E aí o Batman dele, ele fazia de tudo com o Batman dele. O Batman dele voava, o Batman dele se transformava em animais. O Batman dele era incrível, ele se divertia muito com aquele Batman. Ele era muito criativo com aquele Batman. Porque ele nunca tinha visto o Batman, então ele inventava o que fosse com o Batman. E aí, oi Ricardo! E aí, um dia, ele tava brincando com o Batman na praia e o primo dele tava lá também. E o primo dele falou assim pra ele... Nossa, Joaquim, o Batman não voa. Aí o Joaquim falou, por que o Batman não voa? Daí ele falou, não voa, porque o Batman não voa. O Batman não voa, o Batman faz isso, faz aquilo. Contou tudo que o Batman fazia e o que o Batman não fazia. E ainda fez o favor de contar a história do Batman. Dos pais que morreram, não sei aonde, toda a história do Batman. O porquê que ele se transformou em Batman, contou toda a história do filme e tal. E a partir daquele dia, o Batman do Joaquim não voava mais. E o Batman do Joaquim não tinha mais graça nenhuma de ser brincado, de ser criativo e etc. Graças a Deus, hoje ele voa com o pauzinho de madeira, ele inventa mil coisas na natureza para continuar com a criatividade dele. Mas o Batman dele morreu, né? Morreu a criatividade do Batman, o Batman dele virou um chato, que faz tudo igual a todos os Batmans de todo mundo, né? Criatividade zero. Então, televisão, telas, jogos, desenhos, né? Acabam com o tempo que poderia ser usado para realmente trazer a criatividade e etc, né? Acabou, só faltou falar do Coelhinho da Páscoa e do Papai Noel. Outra coisa daí, 4, então a terceira é a morte da criatividade, né? A gente realmente tira a oportunidade das crianças serem criativas e acha que a gente está dando desenhos que eles vão ser criativos, que vão copiar os desenhos. Eles não estão criando, eles estão copiando, né? Fim da interação social. Gente, isso é muito forte. A criança não tem ninguém da idade dele aqui, tá todo um monte de adulto e tal, só tem uma criança tadinha, não tem ninguém da idade dele, dá um celular para ele jogar um joguinho. Quantos de nós tivemos que viver com pessoas de que não eram da nossa idade e aprendemos várias habilidades comportamentais, valores, etc. com isso? Uma coisa que eu adoro do Joaquim, da Martina e das minhas sobrinhas, etc., é que no meio de quem for, de que idade, eles estão interagindo, eles estão falando, eles estão conversando, eles estão olhando, eles estão perguntando, são curiosos, mas curiosidade faz parte da criança e vão perguntar, e o que a gente não puder dizer, a gente vai falar, filha, esse aqui é assunto de adulto, depois a gente conversa. Mas eles vão ficar ali em volta, eles vão aprender a lidar com isso. Aprendizado, gente. Tudo isso é aprendizado de interação social. Tem uma relação que eu não gosto, pega o celular. Gente, tem uma relação que eu não gosto, aprende a lidar, né? A gente não vai gostar de tudo, de todo mundo. O que eu faço quando tem alguém que eu não gosto perto de mim? Quem sabe eu passo a gostar dessa pessoa. Pergunta uma coisa, ou até fica em silêncio, né? Então, o quanto que
a gente não precisa não ter tela só quando é prazeroso. E a gente ensina muito isso para as crianças, quando a gente fala, ai, tadinho, não tem ninguém da idade dele, dá um celular. Ai, tadinho, as crianças são mais velhas, ele tá aqui sem poder, não deixaram ele brincar, dá um videogame. Ai, tadinho, não deixaram ele brincar? Paciência, filho, que triste. Realmente, vamos brincar aqui nós de alguma coisa? Vamos ver o que eles estão brincando para ver por que você não pode brincar? Vamos buscar uma outra coisa? Não vamos dar uma tela, porque a tela é como se fosse isso. Já que a vida real não te atende, vai para virtual. Vai para virtual, que na virtual você pode fazer o que você quiser. A virtual é ilimitável, né? É ilimitável. Então, substituir essa frustração da vida real, essa dor, etc., por uma vida virtual é muito perigoso, porque a gente tira a possibilidade de desenvolver inteligência emocional dos nossos filhos e buscas reais de soluções, né, nas relações. Então, a gente buscar coisas que realmente pode favorecer esse tipo de interação social, né? E aí a gente não vai crescendo com esse olhar de que as relações só são válidas se são prazerosas. Se não são prazerosas, fujam delas. Não, as relações, sim, busquemos relações prazerosas, mas muitas vezes a gente vai ter relações que não são e elas precisam acontecer. E aí como que eu lido com isso? Né? Como que eu falo com alguém que eu não tenho assunto? Como que eu lido com alguém que me deixa angustiado? Inteligência emocional. Vamos desenvolver isso nas nossas crianças, coisas que a gente também precisa desenvolver, né, entre nós. O Fernando deu um bonequinho pro Henrique que era dele quando era criança. O Henrique brinca assim também, esse super-herói faz de tudo. Que gostoso. É isso aí. Então, a ideia das relações sociais tem muito a ver com essa questão da inteligência emocional, de como eu lido com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com pessoas diferentes de mim, que gostam de coisas diferentes de mim. Ah, eles estão brincando de coisas que eu não gosto. Ah, então toma um celular. Não! Você pode não querer brincar, mas você pode olhar, você pode investigar, você pode olhar outras coisas, você pode aprender muito com uma pessoa diferente de você, né? E é muito importante na infância que eles tenham contato com isso, né? Crianças diferentes, como que meu pai e minha mãe lidam quando estão em situações diferentes? Será que minha mãe e meu pai também pegam o celular? E aí vai entrar num outro ponto que eu já vou falar rapidinho. Gente, até agora eu não falei o que fazer na quarentena, mas tudo bem. Imediatismo, eu vou ter que fazer mais uma em seguida, tá, gente? De novo, vai ficar em 2 lives. Eu sempre acho que eu vou conseguir uma só. Imediatismo, não consegui esperar. Cada vez mais as crianças não estão aprendendo, os jovens, etc., a lidar com o esperar, o tempo das coisas, os processos. Manda um áudio para alguém agora, já pergunta, ele não vai responder? Por que ele não respondeu? Ai, meu Deus do céu, será que ele não gosta de mim? O que está acontecendo? Esses dias, segunda-feira, minha cunhada e meu irmão mandaram uma carta pro Joaquim e pra Joana, minha sobrinha. Coisa mais linda, a gente colocaram no correio, filmaram colocando no correio. Eles tiveram que esperar 3 dias para receber essa carta, receberam hoje, quinta-feira. Foi a coisa mais linda, foi muito legal. Eles ficaram super emocionados, receberam uma carta, não sei o que, e era uma carta escrita, super simples, assim. Sabemos que vocês gostam desse desenho, então a gente fez para você desenhar, não sei o que, e pintar. Eles ficaram muito emocionados, super felizes. O processo das coisas, que as coisas precisam de tempo, a gente precisa ter tempo para o nosso braço crescer e alcançar lá em cima onde eu quero subir na árvore. A gente precisa ter tempo para a massa de pão crescer, a gente poder assar o pão. Mas não, no mundo virtual, gente, você coloca lá, alimentar o animalzinho tal, jogou, pá, beleza, alimentou, pronto. O animalzinho morreu, putz, beleza, ok, viveu de novo da outra. Sabe, não tem... Contela? O que é contela? Não entendi, Bárbara, não vi tua pergunta. Então, foi muito fofo, assim, eles aprenderem esse processo. E esse imediatismo das gerações é muito prejudicial. É doentio, é não saber lidar realmente com que as coisas todas... O crescimento tem um processo. Você saber que tem a idade certa para você se relacionar amorosamente com outras pessoas. Não idade, mas uma maturidade. Que os relacionamentos têm um processo de evolução, que as pessoas se desenvolvem, que o nosso corpo tem um tempo para acontecer as coisas. O tempo das coisas não está mais sendo respeitado, porque a tecnologia não respeita o tempo. E aí as crianças não aprendem a respeitar esse tempo se eles estão nas telas todos os dias, mesmo que seja pouco tempo, né? Esse desenho tá chato, muda de canal. Não sei o que, põe lá de novo, né? Eu perdi, volta. Põe lá na frente, pula. Tudo resolvido em simples botões, em simples toques, né? Então não aprende o processo de fazer uma comida. Então os processos não são aprendidos com a tecnologia, os processos reais, né? Os processos verdadeiros, assim.
No aniversário de 7 anos, meu filho, a mamãe deixou o filho com um tablet e acabou a festa. Acabou. Vai todo mundo para cima do tablet, né? Infelizmente rouba as crianças da vida real, leva todo mundo para a vida virtual, porque a vida virtual é muito maravilhosa, gente, ela é espetacular, ela não é real, né? Perguntei se as crianças ao redor estiverem com tela, se estiverem em algum lugar em que todas as crianças estão jogando no celular, o que fazer? Ele fica brincando ou ele fica com os adultos? O Joaquim normalmente fica com a gente. A gente arranja normalmente bastante olhares tortos dos pais. Porque o Joaquim fica lá um pouquinho, aí a gente pega e tira ele de lá e fala, filho, vem brincar aqui com a mãe e tal. Os pais ficam olhando torto assim pra gente, tipo, eles estão achando ruim que eu dei o celular pros meus filhos e tal. Então assim, pra mim é um desafio muito grande, que gosto de agradar e eu odeio que as pessoas pensem mal de mim. Mas eu tô aprendendo com isso, porque graças a Deus o Joaquim e a Martina estão me dando essa oportunidade. Porque pra mim é muito mais importante o desenvolvimento deles do que o que as pessoas pensam de mim. Então, muitas vezes aconteceu, uma vez a gente ir pra praia com vários amigos e todas as crianças irem pra sala assistir desenho e o Joaquim fica lá no fundo com a gente brincando lá, de caixa de papelão. Ficou ela brincando com ele, os adultos conversando e só eu brincando com ele. E aí um dos amigos chegou e falou, ô Joaquim, você não quer assistir desenho com as crianças? Tá todo mundo lá, os adultos estão conversando ali, sua mamãe pode vir conversar com a gente. Daí eu falei, não tio, obrigada, a mamãe gosta de brincar com ele e a gente quer brincar com as caixas de papelão, assim, não critiquei, né? Mas é desafiante mesmo, é bem desafiante, depende de nós. E aí tem um pouco a ver com as soluções que eu vou propor, né? Sugestões aí que podem acontecer com essa questão de telas, né? Mas é bem desafiante, realmente, quando tem muitas telas, muitas vezes a gente cede, né? Às vezes a gente tá na casa da avó, todos os primos vendo televisão, jogando joguinho, etc. Só o Joaquim ali do lado. Ele até olha pra gente assim, daí a gente fala, pode jogar um pouquinho, Joaquim. Aí ele joga, fica todo feliz e maravilhado, porque é maravilhoso mesmo. E tudo bem, é só na casa da avó, é só de vez em quando, é só com os primos, e a gente sabe que não vai ser tão ruim assim, né? Como se fosse todos os dias e tal. Bom, outra coisa, então, o imediatismo, que é super prejudicial, a questão da ansiedade. Ansiedade, gente, é uma coisa que é um mal da juventude hoje, e vem muito desse imediatismo, das coisas rápidas da televisão, né? E tudo no botão, tudo no botão. Consumismo. É o sexto item, consumismo. Mas meus filhos só assistem desenho no Netflix, no YouTube, não tem propaganda. A partir do momento que eles assistem um desenho, eles já querem consumir alguma coisa desse desenho. A camiseta do Patrulha Canina, a mochila da escola, o bonequinho do personagem. O Joaquim, por exemplo, nosso ponto fraco aqui em casa é futebol, né? Todo mundo sabe que o Dinho é apaixonado pelo Coxa. E aí, Coxa é onde a gente abre a sessão que o Joaquim pode assistir com o Dinho quando é de tarde, domingo à tarde, assim, eles assistem o jogo do Coxa. E o que o Joaquim pede? Futebol de botão, camiseta de time, ele adora futebol, como o Dinho também sempre adorou, faz coleção de camisetas de time, o Joaquim já faz desde criança, ele ama. Então, acaba sendo onde gera o consumismo. Quanto menos televisão eles veem, menos coisas eles querem comprar, porque eles se contentam com o que tem. Eles não querem algo de um personagem, eles não querem o vestido da princesa. Então não é a propaganda do brinquedo, é a coisa que o personagem traz. O Joaquim, eu até contei no texto, eu vou compartilhar o texto de novo que eu fiz sobre a televisão, mas o Dinho colocou ponto fraco. Ponto fraco sim, é onde a gente liga a televisão. Gente, são 10h28, faltam 2 minutos, tá? Eu vou abrir mais uma live depois dessa, que eu vou falar de mais 2 pontos sobre a televisão e vou falar sobre o que fazer então nessa quarentena, né? Algumas sugestões, como que a gente tira as crianças da tela, né? Porque assim, o que eu quis dizer tudo isso? Porque tudo isso vai embasar as minhas sugestões, por isso que eu quis trazer tudo isso. Não é só, 1h30, OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, não é isso. É tudo isso, tá? E é isso que vai embasar as sugestões que eu vou dar para a próxima live que eu vou abrir daqui a pouquinho. Então, o consumismo é isso. O Joaquim, no dia do aniversário dele, no dia das crianças, no dia do aniversário dele, não sei. No dia dos pais, a gente fez um café na cama pro Dinho. E foi muito gostoso. E aí ele pediu, mamãe, eu quero muito isso no dia das crianças. E ele esperou do dia dos pais até o dia das crianças, acho que foi isso, o café da manhã na cama dele. E foi muito delicioso fazer um café da manhã na cama para ele. E ele ficou maravilhado, Gente, olha que delícia uma criança se contentar com coisas tão simples e tão valorosas. Olha o valor, né? Até então, ele não assistia quase nada de televisão. Então, era muito difícil ele ver. Nessa quarentena, que a gente está decidindo assistir 3 vezes por semana, depois do almoço, 1h30, a gente está percebendo que ele já está pedindo coisas. Então, ele já tem coisas que ele quer pedir no Dia das Crianças, ele já tem coisas que ele quer pedir, e ele não assiste nada com propaganda. Mas ele fala,
No Dia das Crianças eu vou querer uma camiseta verde, que não sei o que vai ser a camiseta do Rock lá do Patrulha Canina. Ele nem sabe se existe, mas ele quer se vestir de Patrulha Canina. Então ele já quer uma coisa específica para atender a necessidade daquela coisa da televisão, sabe? Então, a gente vai... Eu vou trazer isso. Em meia hora a próxima live? Vou trazer tudo isso em meia hora. Tô encerrando aqui, tá, gente? Acabou de começar a contagem regressiva. Eu já vou encerrar e vou começar mais uma. Não desistam, porque eu acho que vai ser bem bacana. Vamos lá.